Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal Rotina de Oração. Eu sou o pastor Maxiel e desde já que Deus abençoe grandemente o seu dia. Hoje, no nosso segundo episódio, nós vamos continuar embarcando nessa jornada inspiradora ao explorar a história de José, um personagem bíblico que nos ensina valiosas lições de superação e confiança em Deus. Eu te pergunto, você já enfrentou alguma adversidade e mesmo assim conseguiu alcançar a verdadeira abundância? A história de José nos mostra que é possível. Vamos descobrir como José passou de escravo a governador do Egito, encontrando um propósito maior em meio às adversidades. Prepare-se para ser inspirado por esse exemplo real e de fácil compreensão que nos mostra como a fidelidade e a confiança em Deus pode nos conduzir à verdadeira abundância. O nosso texto bíblico, a nossa referência está em Gênesis, no capítulo 37, no verso 3, que vai nos dizer: E Israel amava José mais do que a todos seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vamos entender sobre a história e o processo de José até ele chegar ao ponto dos seus sonhos. José, com certeza, nos ensina muito. E a primeira lição desse segundo episódio que tiramos da história de José é sobre a fidelidade de José. Um dos aspectos marcantes da história de José foi sua fidelidade. Mesmo diante das adversidades que enfrentou, ele passou por momentos difíceis, mas permaneceu fiel a Deus e aos seus princípios. Após ser vendido como escravo, José foi para a casa de Potifar, um oficial egípcio. Apesar de estar longe de sua família, em uma situação desfavorável, ele decidiu manter a sua integridade e fidelidade a Deus. José não se deixou levar pela amargura ou pela raiva de suas circunstâncias. Em vez disso, ele se empenhou em fazer o melhor em tudo que lhe era confiado. Sua atitude de fidelidade não passou despercebida e ele ganhou a confiança de Potifar, que colocou como responsável por sua casa. A fidelidade de José nos ensina uma importante lição. Não importa onde estejamos ou quais são os desafios que enfrentamos, devemos permanecer fiéis aos princípios e a Deus. Isso significa agir com honestidade, integridade e compromisso, independente da circunstância. Essa mensagem de fidelidade é extremamente relevante para nós hoje. Muitas vezes, somos tentados a tomar atalhos, a comprometer nossos valores ou a desistir diante das dificuldades. No entanto, a história de José nos mostra que a fidelidade vale a pena. Podemos encontrar exemplos reais de fidelidade em nossa própria vida. Pense em alguém que você conhece e que tem enfrentado desafios, mas permaneceu fiel a Deus e aos princípios do Senhor. Essas pessoas nos inspiram e nos mostram que a fidelidade é uma escolha e que esta fidelidade, por essa escolha, traz bênçãos duradouras para nossas vidas. A fidelidade de José não apenas lhe trouxe a confiança de Potifar, mas também o preparou para desafios ainda maiores. Embora tenha sido injustiçado, acusado e lançado na prisão,
José continuou sendo fiel a Deus. Ele serviu e demonstrou fidelidade mesmo em meio à escuridão da prisão. Essa história nos ensina que nossa fidelidade pode abrir portas inesperadas e nos preparar para a próxima fase dessa nossa jornada. Mesmo quando tudo parece desfavorável, a fidelidade a Deus nos sustenta e nos conduz para um próximo nível. Assim como José, podemos escolher ser fiéis em todas as áreas de nossas vidas, seja em nossos relacionamentos, em nosso trabalho, ou em nossos compromissos, ou em nossa fidelidade a Deus. A fidelidade é um princípio que nos levará além das adversidades e nos conduzirá à verdadeira abundância em Deus. Essa é a primeira lição que tiramos da história de José, sobre a fidelidade a Deus. A segunda lição que tiramos da história de José é o perdão e a restauração. O perdão e a restauração. Uma das partes mais poderosas da história de José é o tema do perdão e da restauração. Após ser vendido como escravo por seus irmãos e passar por uma série de adversidades, José teve a oportunidade de se vingar quando seus irmãos se aproximaram dele no Egito. Podemos imaginar a dor e a mágoa que José carregava em seu coração por causa das ações dos seus irmãos? No entanto, ao invés de buscar vingança, José escolheu perdoar. Ele recolheu-se e reconheceu seus irmãos, e ele decidiu restaurar. Ele decidiu buscar o caminho da restauração dos relacionamentos com seus irmãos, porque isso era importante. Era mais importante do que alimentar ressentimentos e buscar vingança. Essa lição de perdão e restauração é extremamente relevante em nossos dias. Todos nós enfrentamos situações que fomos feridos, traídos ou magoados por alguém. Às vezes, pode parecer difícil ou até impossível perdoar aqueles que nos causaram dor. Mas é importante lembrar que o perdão não é apenas uma questão de libertar a outra pessoa, mas também de liberar a nós mesmos. O ressentimento e a mágoa só nos aprisionam, nos impede de experimentar a verdadeira paz e a restauração interior. Pense em uma situação em que você teve que perdoar alguém em sua vida. Pense em uma situação em que talvez você deve perdoar alguém. Talvez você tenha que perdoar um amigo, um membro da sua família, ou até mesmo você. Como o perdão pode ser restaurador para a sua vida. Quando José perdoou seus irmãos, ele abriu as portas para a restauração de seu relacionamento familiar. Ele foi capaz de ver além dos erros passados e reconhecer que Deus estava trabalhando em todas as circunstâncias para cumprir seus propósitos. Da mesma forma, queridos, quando escolhemos perdoar, permitimos que a cura e a restauração flua em nossas vidas. Isso não significa que devemos esquecer ou minimizar a dor que sofremos, mas sim que escolhemos liberar o peso do ressentimento e permitir que Deus trabalhe em nós e em nossos relacionamentos. Ao perdoar, damos espaço para a graça de Deus operar, trazendo cura e transformação. É um processo que pode levar um tempo e esforço, mas que nós
mas que nos conduz à liberdade e à verdadeira abundância em nossas vidas. Então, meu querido e minha querida, lembre-se da história de José e do poder do perdão e da restauração. Busque o perdão em suas próprias experiências de vida e encontre paz e restauração, que só podem ser encontrados no amor e na graça de Deus. Meu querido e minha querida, lembre-se que Deus nos perdoou e que o caminho é o perdão para a restauração. Meu querido, talvez você tenha alguém para perdoar. É um tempo que Deus está te permitindo você ligar, mandar uma mensagem ou procurar alguém. Porque assim você vai libertar sua própria alma e libertar essa pessoa também. Que Deus continue te abençoando, te dando graça e favor para que você continue rompendo em fé. Vamos orar nesse instante. Senhor nosso Deus, nesse segundo episódio, nós aprendemos, ó Deus, o poder da fidelidade e também, ó Deus, do perdão e da restauração. Continue, Pai, abençoando a vida de cada um dos irmãos e dos inscritos do nosso canal. Se com teus filhos, ó Pai, e nos ensine a sempre ser fiel ao Senhor e a sempre perdoar para termos uma vida restauradora e de paz e de uma verdadeira abundância. Que a graça do Senhor esteja sobre teus filhos. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, se essa mensagem falou ao seu coração, deixe um amém, deixe um gostei, compartilhe com outras pessoas e até o próximo episódio, se Deus quiser.